é exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro mexe, diz que quer recriar o Ministério da Segurança Pública. Devemos sentar e dialogar sobre o tema, mas não gerar essa incerteza. Então, sendo bem categórico. O assunto continua sendo o mesmo, não tem jeito. A pergunta, que eu acho que ainda não foi respondida, é exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro mexe, diz que quer recriar o Ministério da Segurança Pública. Isso de cara deixa a dúvida. A Polícia Federal fica com quem? Que tem causado polêmica, que tem sido eixo de crise política, né? Hoje, por exemplo, todo mundo desconfia de vazamentos, porque a deputada Zambelli, até chamada de Mãe Zambelli, porque ela anuncia com antecedência as operações da Polícia Federal. Então, o que parecia ser pacificado com a chegada de um ministro técnico, como o senhor, não está pacificado porque não existe uma estabilidade no Ministério da Justiça. Amanhã pode amanhecer dividido e esvaziado. Com quem ficaria a Polícia Federal? Eu entendo que os secretários continuam defendendo a criação de um Ministério de Segurança Pública. Essa é a demanda antiga. Passou o ano inteiro e continua. Então, os senhores saem da reunião dispostos a mostrar que tem um discurso afinado. E é o óbvio. Querer trabalho conjunto, cooperação, unificado, etc. Isso aí é o discurso antigo de segurança pública. Mas se há uma proposta na mesa, dita pelo próprio presidente da República e defendida pelos secretários, a gente vai sair daqui com a mesma dúvida. Amanhã vai ter ou não vai ter a divisão do Ministério? Vélez, obrigado pela pergunta. Não está na mesa, não há uma medida provisória no governo sobre divisão de ministério. Então, assim, eu entendo que é um debate viável. Eu entendo que nós devemos estudar o assunto, mas hoje não há no governo minuta de MP sobre divisão de ministério. Não há. Nós podemos avançar para isso? Sim. Mas hoje não há essa perspectiva. Então, deixando bem sedimentado, o que eu acho é que todos nós que temos esse tema como um tema central, devemos sentar e dialogar sobre o tema, mas não gerar essa incerteza. Então, sendo bem categórico, não há hoje texto de medida provisória que trate de divisão de ministério. Segunda pergunta que eu acho válida, que você colocou, responder: a Polícia Federal tem total independência. Todas as suas ações, elas devem ser feitas de forma técnica, imparcial, impessoal e, logicamente, que quando nós vemos autoridades públicas sendo submetidas a um processo que envolva a atuação da Polícia Federal. Queria saber se, ainda que não tenha ocorrido uma decisão sobre se vai ser criado ou não, mas se já existe uma discussão com relação à transferência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, para essa nova pasta, ou sobre quem seria indicado. Porque se fala muito, por exemplo, no ex-deputado federal Alberto Fraga, se fala no secretário Anderson Torres. Isso chegou a ser discutido, uma preferência do colégio, por exemplo, nessa reunião de hoje? E aproveitando a presença do ministro, eu queria saber se, porque
aliados, nos últimos tempos, tinham cobrado operações e investigações contra governadores. Hoje ocorreu mais uma contra o governador do Pará. Nas últimas semanas ocorreu outra tendo como alvo o governador do Rio de Janeiro. E houve questionamentos sobre direcionamento de investigação. Queria saber como é que o senhor responde a essas questões, até porque hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou da deputada Carla Zambelli que se não foi vazada a informação é porque ela tem bola de cristal. E se há outras investigações em andamento com relação a outros governadores, se o senhor pode adiantar isso. Bom, sobre a questão das operações, a Polícia Federal é uma instituição não só reconhecida, como admirada por todos nós brasileiros. E o trabalho dela, acho que o nosso papel é lutar, não só nós, agentes públicos, mas de todos nós, é conservar esse patrimônio de uma polícia independente, autônoma, que tem e de fato tem um quadro qualificadíssimo. O doutor Cristiano, aqui ao meu lado, também é delegado de Polícia Federal. E ela atua e deve sempre atuar com absoluta independência. Então, as operações, elas ocorrem sem qualquer atuação de agentes ou interferência de agentes políticos, ou conhecimento. E é nesse sentido que ela deve continuar atuando. Então, assim, nós não sabemos. E essa, por exemplo, as operações, elas são realizadas com aval do judiciário também, com o acompanhamento e a fiscalização e até a atuação ativa do próprio Ministério Público Federal. Então, a Polícia Federal tem credibilidade, legitimidade, e tem serviços prestados, e ela deve se comprometer com esta linha de atuação sempre. E esse é o nosso compromisso. Queria insistir nessa questão sobre o desenho, que tem sido discutido já, se PF e PRF vocês preferem que fiquem no Ministério da Justiça, ou seja transferido numa eventual recriação do Ministério da Segurança Pública. O segundo, também insistindo nessa questão sobre o nome do Fraga, eu gostaria de perguntar para o senhor, secretário, claro, não há uma definição sobre o nome, afinal de contas o Ministério não foi criado, mas a bancada da bala já sugeriu o nome do ex-deputado Fraga. Vocês são simpáticos a esse nome ou não, preferem outra pessoa? E o terceiro ponto a própria bancada da bala já pediu uma certa pressa para essa recriação desse Ministério da Segurança Pública. Mas agora vocês dizem que o mais importante não é a criação do Ministério em si, mas essa interlocução que tem de haver entre estados e o governo federal. Em janeiro, houve críticas ao ex-ministro Sérgio Moro por falta dessa interlocução. Agora, com o ministro André Mendonça e com os elogios que foram feitos pelo senhor a ele, dizendo que há agora essa interlocução, vocês veem a necessidade de se criar esse Ministério da Segurança Pública? Por que não adiar isso talvez para 2021, se for necessário, já que agora não haveria, por exemplo, uma programação orçamentária? Por que se discutir isso agora e não depois? Repetir a primeira pergunta, por gentileza, eu perdi aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É sobre PF e PRF. PF. Onde ficariam? Posso responder primeiro, Cristiano? Posso? Veja, nosso trabalho hoje no Ministério é fazer a gestão num ambiente de crise, corresponder àquilo que as secretarias de segurança necessitam, tudo que tiver ao nosso alcance, e fazer um diagnóstico paralelo, enquanto caminhamos, de procedimentos, e se esses procedimentos seriam ou não melhor alcançados se houvesse uma divisão
Acho que qual é o eixo central, na minha opinião? É ver se com um ministro as políticas públicas, ou com uma única estrutura, as políticas públicas, elas avançam naturalmente e com a agilidade que deve haver, ou se elas sofrem com o impacto das demandas de uma estrutura maior. Nós estamos montando uma gestão, criamos uma secretaria, porque nos primeiros dias verificamos, a partir inclusive de uma demanda dos secretários, uma burocracia, e aqui não é uma crítica, um não atendimento adequado no repasse de recursos e na construção das políticas destinadas aos recursos. Então, por exemplo, a Senasp, que ficava com todo o planejamento de política de segurança e com toda a administração do fundo, ela tinha dentro dela um mundo tão grande que ou ela atendia à gestão do fundo, ou ela construía as políticas de segurança. Em função disso, nós criamos uma nova secretaria, porque colocamos a área de administração do fundo e de ensino, que são atividades que se interrelacionam com todo o Ministério, para que tivesse uma especialização. E que a Senasp agora seja esse grande propulsor das construções das políticas públicas de segurança. Nós precisamos ter um tempo para que isso, nós avaliemos os resultados, o quanto isso melhorou, avançou, se foi o suficiente, se não foi. Se a atuação de um único ministro, ele prejudica o desenvolvimento de todas as áreas, ou se seria melhor termos uma divisão de atribuição também. Então, é um processo que nós estamos tentando construir, pensando numa preparação de um diagnóstico para que juntos possamos levar ao presidente da República aquilo que nós entendemos como melhor para o país. É isso que nós estamos buscando fazer. Então, dentro dessa perspectiva, nós sequer cogitamos a questão PF, PRF, onde fica, porque não é o momento hoje de diálogo nosso. O momento é atender o país numa situação de crise,